estou com um K51S, consome 180 e trava. O que temos que entender é que toda falha, seja no setor de carga, seja no setor de rede, seja no setor de Wi-Fi, seja no setor de inicialização, né, no setor lógico, toda falha em qualquer tipo de bloco, imagem, iluminação, touch, ela apresenta um comportamento, certo? Preste atenção nisso. É muito importante para quem quer começar a ter bons resultados aí, reparando placas, né? Saber chegar à conclusão. Por exemplo, vocês viram que na última live a gente chegou na conclusão da falha, não concluiu por conta do erro cometido ali na extração da CPU, certo? Mas, enfim, o comportamento nos leva a definir certas coisas, descartar outras e levantar algumas hipóteses, certo? Eu tenho uma forma de análise que pode ser diferente de um outro professor, que você já viu na internet, de um outro professor. Cada um tem uma técnica, tem um jeito, tem uma forma de chegar à conclusão. Às vezes você pode chegar ao mesmo tempo, com um determinado tipo de técnica ou uma outra técnica que o outro professor tem. Talvez um outro professor analise aquela falha com uma escala no multímetro, o outro analisa com outro tipo de escala, o outro analisa com osciloscópio, o outro analisa com outra ferramenta, o outro só com observação, enfim. Mas nenhuma dessas análises significa que você está errado quando você chega à conclusão. Se você chegou à conclusão correta, chegou a um resultado positivo, então, independentemente da forma que você analisou, você teve um bom resultado. Agora, existem análises que vai fazer com que vocês cheguem mais rápido ao problema e existem análises que vai fazer com que vocês demorem mais a chegar naquela falha. Por isso que eu sempre estou dando essa introdução, né, essa enrolação toda aqui, para você entender uma coisa. Eu sempre vou pelo que é óbvio primeiro, certo? Eu, Gemas. Davi Hack é um professor, o Marco Inigualável é um outro professor, o Cristiano da Infocel JK é um outro professor, o Renan da Nicecel, enfim, tem diversos professores aí na internet e cada um deles você vai ver que tem uma característica de análise diferente. Eu tenho a minha. Qual é a minha forma de análise hoje? A minha forma de análise hoje é uma análise mais objetiva. Eu tento colocar menos medição naquela análise para chegar no resultado de uma forma mais rápida. Eu posso errar? Posso. E aí eu vou ter que fazer o quê? Voltar para o método tradicional, fazendo engenharia reversa e analisando ponto a ponto até chegar na falha. Para que vocês possam entender, vamos lá. Digamos que eu tenho uma falha, um aparelho clássico, um Poco X3 Pro. Beleza? Eu tenho um aparelho, chegou na minha assistência técnica, uma falha de um Poco X3 Pro, que quando pressiono o power, ele chega até 145 mA. Toda análise, ela grita, ela vai dizer alguma coisa para você a partir do comportamento, certo? Então, se você tem um Poco X3 Pro travando em 140 mA, o que você vai fazer? Você vai medir a placa, você vai ficar medindo passo a passo, um cronograma até chegar à conclusão da falha, ou você vai fazer logo a CPU e a memória desse dispositivo, né? No caso, a memória SD-RAM. Você com certeza vai fazer CPU e memória, irmão. Porque ali é uma falha crônica. Ali é um defeito que a gente já sabe mais ou menos que pode estar ali. Então, eu não vou perder o meu tempo analisando uma coisa que eu já sei mais ou menos aonde possa estar o problema. Agora, se eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes essa CPU e o aparelho continua com o mesmo comportamento, observem, mesmo comportamento. Ou seja, travando em 145 mA, né, como eu estou usando esse consumo como exemplo, então eu já sei que essa falha não está por solda fria. E no caso aí eu posso ter uma falha, por exemplo, de SD-RAM, eu posso ter uma memória desconfigurada, ou eu posso ter uma falha de alimentação, uma falha de comunicação, uma linha rompida de habilitação, enfim, eu posso ter inúmeras coisas que eu preciso seguir um protocolo de análise para chegar à conclusão de onde está causando a falha, certo? Mesma coisa se você pegar
um aparelho que não está funcionando rede, está lá uma bolinha e uma bolinha taxada, né? Como diz um aluno meu, uma bolinha com um tracinho, e você sabe que muitos Androids, quando está com esse comportamento, e a gente faz o básico, uma análise básica ali, e na análise básica ele se comporta como uma falha de WTR, a gente já vai no WTR e troca ele, porque o WTR dá muito problema e o comportamento da falha é exatamente essa. Se a gente troca o WTR, continua com o mesmo problema, a gente faz análise reversa. Eu trabalho dessa forma porque eu quero ser produtivo. Então, às vezes, eu consigo reparar um aparelho em 10 minutos, por exemplo. Certo? Se eu pego aqui um aparelho que vem para mim com a bolinha taxada, eu faço as análises básicas ali, verifico o sistema do dispositivo, verifico se tem baseband funcionando, se está conectada, verifico ali pelo próprio software, né, através de algumas configurações. Eu já vou direto no WTR, eu não vou ficar medindo nada. Agora, se eu vou fazer o WTR e continua com o mesmo problema, eu vou fazer uma análise mais aprofundada daquele que daria no mesmo, praticamente, e o tempo seria o mesmo. Agora, eu posso acertar baseado na observação, certo? E é isso que eu quero que vocês entendam. A observação, muitas vezes, pode fazer com que você resolva o problema muito rápido. Como, por exemplo, codec de áudio. Você pega um aparelho, um iPhone 7, com falha de áudio, você vai precisar medir. Se você já sabe que, na maioria das vezes, quando o iPhone 7 está com falha de áudio, vai ser o codec, então você vai direto para o codec. Ninguém vai medir linhas para ver se está chegando a alimentação, se está chegando isso, se está chegando aquilo no codec. Não. Agora, se você fez o codec e continua sem áudio, você vai fazer uma engenharia reversa, você vai verificar o que está ali acontecendo, como já aconteceu comigo, de pegar um iPhone 7 e não ser codec, e não está funcionando o áudio. E aí você vai precisar analisar outras coisas. É assim que eu trabalho, certo, pessoal? Porque eu consigo acertar mais a partir da minha observação do que errar. Quando você tem uma experiência de bancada, quando você tem muito tempo ali de observações em falhas, quando você já pegou muitas falhas que são muito parecidas, você consegue criar uma análise lógica a partir de comportamentos. Beleza? Não conseguindo resolver por base lógica, então você vai ter que ir para análise técnica, certo? E aí você precisa ter conhecimento, senão você não resolve. Agora, voltando aqui para a pergunta do colega, ele tem um K51S que consome 180 mAh. Quando você solta, ele cai para zero. É isso? E trava. Não, trava no consumo, né? Quando a gente tem, pessoal, um aparelho consumindo e travando, a maioria, 99% da falha vai estar por memória. Presta atenção. Quando a gente tem um aparelho que a gente pressiona power e ele trava no consumo até 250 mAh, por exemplo, há grandes possibilidades dessa falha estar por memória. Só que você, nesse caso, vai tirar logo a memória? Não. Você vai medir as alimentações que vão para essa memória. Gemerson, mas o K51S, né, não sei se ele tem esquema elétrico ou não, é difícil eu pegar aparelho da LG aqui, até porque a LG parou de produzir aparelho, né, graças a Deus, que essa bendita LG parou de fabricar aparelho, né, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos é o que eu acho, né, o que dizem por aí. Quando se tem um aparelho que ele consome até 180, 190, 200 mAh, entre 130 a 250 mAh, há grandes chances de ser falha por SD-RAM. Beleza? Presta atenção nisso. No caso do Android, estou falando de iPhone aqui não. Android pegou, colocou na fonte, travou em 180 mAh, 170, 140, 130, 200, 230, 220. Há grandes possibilidades de ser por SD-RAM. Ok? Abaixo disso, a gente pode ter uma falha por memória flash. Na maioria dos Androids, né, são poucos os Androids que têm SD-RAM acoplada. No caso, CPU POP, né, onde tem a SD-RAM acoplada acima da CPU. Na maioria das vezes, a SD-RAM está dentro da própria memória flash. E o que acontece? Primeiro protocolo, analisar as alimentações da memória, certo? Primeiro passo, verificar se não tem curto-circuito em alguma linha que alimenta a memória. Memória
vai ter tensão de 1.8 volts, 2.8 volts e as alimentações da SDRAM, que são muitas vezes alimentações de conversores Buck do Power Manager. Então você precisa primeiro verificar ao redor da memória. Se você não tiver o esquema elétrico, você pode analisar ao redor da memória, tem os capacitores ali, os resistores, você vai verificar se tem curto por ali. Ah, não tem curto. Verifica se tem alimentação de 1.2, se tem alimentação de 0.8, se tem alimentação de 2.8, você vai precisar verificar se tem essas alimentações, certo? Verificar se tem clock de trabalho é o segundo passo. A memória trabalha com clock. Sem clock, a memória não ativa, não arranca, certo? Então, a programadora, por exemplo, ela simula uma CPU. E a gente tem lá as linhas de clock, a gente tem as linhas de dados, a gente tem as linhas de comando, né? No caso de memórias MMC. A gente vai ter essas linhas aí. Então, a gente tem que analisar primeiramente o hardware para ver se temos falhas. Porque se tiver um curto-circuito, uma falha de clock, uma falha de comunicação com alguma linha da CPU de dados, o aparelho pode apresentar esse comportamento. Então, a gente descarta possibilidades antes de a gente tirar a memória. Quando temos esses elementos, a gente vai e tira a memória do dispositivo. Tirou a memória do dispositivo, a gente vai colocar esse dispositivo no computador. Entendam? Computador. Se apresentar porta com, seja a CPU MediaTek ou Qualcomm vai aparecer QD-Loader 9008. MediaTek porta com, né? Ou MediaTek Preloader, quando a memória está conectada. Quando a gente conecta um aparelho com a CPU, no caso Exynos, essa CPU ela vai apresentar porta Samsung, se caso for um aparelho da Samsung, né? Ou porta Exynos, se for um outro dispositivo, certo? Então sempre vai, no caso da Exynos, ela pode apresentar a porta ali diferente, certo? Vai mostrar um driver ali diferente, ok? Se for uma CPU Unisoc, vai apresentar Spectrum ou SPR, certo? Porta com. E aí você sabe que a falha está na memória, de fato. E para você ter a certeza de que a falha está por hardware ou por software, você precisa ter uma programadora para plugar essa memória dentro de uma programadora e conectar ela no software da programadora e verificar como está a vida útil dessa memória, como está a configuração de boot, como está particionada essa memória. Quando você sabe disso, você já descarta a possibilidade de software ou hardware. Por isso que programadoras são importantes na bancada. Mesmo que você não queira programar, mas é uma ferramenta que te ajuda a diagnosticar falhas. Beleza? Então, nesse caso, você vai precisar fazer isso.